Você quer saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Né? Porque, pô... Então isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros. Aí deram o nome de matéria escura. Que só interage com a gravidade, até onde a gente sabe. Mas inventaram isso porque não tinha que não sabem o que é. E ninguém sabe definir o que é matéria escura. Exatamente. Tem massa? Hã? Tem massa? Não, cara, ela tem massa. Tem massa? Tem massa. Porque ela interage gravitacionalmente, né? Agora, ela tem partícula? A gente não sabe. Entendeu? Tem várias hipóteses do que pode ser. Do que pode ser e tudo mais. Aí, várias coisas da matéria escura. Primeira coisa, pessoal. Entre eu e o Vilela que tem matéria escura, não tem. Ah, não? Não. Entre a Terra e o Sol tem matéria escura? Não tem também. Quando que tem a matéria escura? A matéria escura, cara, ela tem um local na galáxia onde ela se concentra. Mas, assim, uma dúvida. Aí é uma dúvida. Ela não é que ela não tem, ela só não tem interação, né? Ela não tem. A gravidade sobrepõe ela, não era? Não, assim, a matéria escura mesmo, o pessoal fala que não tem. Que ela se concentra no halo. Eu tô tirando a dúvida mesmo. A matéria escura ela tem um local onde ela fica na galáxia, que é o halo galáctico. Falam que fica em volta, né? Entendi. Por isso que a estrela que tá lá longe, ela mantinha. Porque é lá onde tem a concentração de matéria escura. Ah, entendi. Entendeu? E aí, em grande escala, quando você olha um aglomerado de galáxias, que são várias galáxias juntinhas, entre uma galáxia e outra, ali no meio, tem matéria escura. Mas se eu passar com uma nave no meio, eu não sinto o efeito da matéria escura? Não. Nesse ponto aí? Não. Você precisa ter essa grande massa para você perceber isso. Entendi. Então isso é a primeira coisa. Matéria escura. Ela ajudou a corrigir alguns problemas ali no início da coisa do Big Bang. Parece meio um tipo... Não tá dando certo, vamos inventar uma parada. Mas é isso mesmo, mas é isso que a gente faz na ciência, basicamente assim. Quando a gente não sabe o que é, a gente determina uma constante, né? Você determina um negócio ali, até alguém descobrir o que é. E deixar pra frente alguém entender melhor. Tem um monte de constante no universo que a gente descobriu empiricamente e ninguém sabe resolver. A constante da gravitação é um experimento que os caras fazem média. Bota duas bolas com peso e fica lá medindo lá e calcula. Só que explica o que é a constante, ninguém sabe o que é. Entendeu? Mas então a matéria escura é isso, ela ajuda muito em toda essa hipótese do Big Bang, porque quando você coloca a matéria escura ali, ela resolve algumas coisas até no comecinho do universo, que muito provavelmente tinham bolsões de matéria escura, onde a matéria começou a se aglutinar e tudo mais. Então isso é uma grande correção. Tá. Aí o tempo foi passando. E inventaram uma outra correção, porque tinha coisa também que a gente não explicava das galáxias. Que a conta não fechava ainda. A conta não fechava, que é a energia escura. Aí, da onde que veio a energia escura? Em 1900, no final da década de 90 ali, o pessoal começou a observar muita galáxia, porque os equipamentos começaram a ficar muito melhores. E lembra do Hubble? Sim. O Hubble mediu o quê? Quanto mais longe, maior a velocidade. Só que o pessoal começou a perceber o quê? Que não era só isso, cara. Era mais longe, maior velocidade, só que não era velocidade, na verdade tinha uma aceleração. Tinha aceleração diferente de velocidade, né? Aceleração, quanto mais rápido você consegue ir. A velocidade é se você está parado ou andando, parado ou em velocidade constante no espaço, você não sabe se você está parado ou não. Agora, velocidade é algo que você sente. A aceleração é o que você sente. Você sente. Você sente isso. Exatamente. Se eu tô no avião e ele tá constante... 800 km por hora eu não tô sentindo. Agora, se ele dá um empuxo, eu sinto uma... Você não sente... Aqui no Exatamente. Você não sente velocidade, você sente aceleração. E aí acharam uma aceleração. Aí eles viram, analisando essas galáxias, que tinha uma... a expansão, ela era acelerada. A expansão era acelerada. Isso aí foi em 1998, os caras ganharam o prêmio Nobel. A cabeça da galera. Isso aí deu um maior pau, cara. Deu um pau em muita coisa. Só que isso aí explicou muita coisa também. Quando Einstein, lá atrás, 100 anos atrás, 1915, bolou a teoria da relatividade dele, ele chegou numa equação e a equação dele criava uma constante, que ele chamou de constante cosmológica. Ele olhar para aquilo lá e falar, cara, isso aqui não existe, cara. Mas você tá errado. Ele mesmo... Isso aí é considerado... Tem um livro, um clássico, que chama O Maior Erro de Einstein, que conta essa história. Ele foi lá e falou, quer saber, cara?
tira esse negócio de condição. Tirou a constante cosmológica. Opa, tá tudo funcionando? Beleza. Então tá, foi um erro mesmo, não sei o quê. A gente não sabe ainda, mas tudo indica que a tal da energia... então tá lá. O universo está expandindo acelerado. Quer dizer que tem alguma coisa empurrando o universo. A gente não sabe o que é. É uma energia escura, que a gente não vê. Então, mas só nas pontas? Esse empurro... Já vamos chegar aí aonde que isso aí age. Calma, piora. Né? É sempre piora. Mais longe você vai, mais elementar vai ficando, mais complexo mais complexo fica. Entendi. Então, e hoje a gente já imagina, tem muitas pistas que falam que a energia escura, na verdade, é a constante cosmológica do Einstein. Quer dizer que ele estava sempre certo, cara. E o Einstein tinha um negócio desse, ele sempre duvidava. Buraco ele era negro. O maior cético dele mesmo. Mesmo? Buraco negro, ele falou que a gente nunca ia encontrar. Ondas gravitacionais, que foi descoberta em 2017, ele falou que a gente nunca ia encontrar. E a constante cosmológica, ele limpou da equação dele pensando que ele tinha errado. E ela pode voltar agora como energia escura, cara. Olha que doideira. Tem um exemplo que fala que a constante cosmológica é como se você fosse pegar uma torta, botar um elástico no teu pescoço e se botar na tua mão, né? Como se você soltasse a tua mão, a torta dá na tua cara. Certo. A constante cosmológica é o teu braço, que segura a parada toda, entendeu? Tá. Porque a gravidade é o elástico, né? E a constante cosmológica é o seu braço que segura. É isso mesmo. Então, aí beleza. Então, aonde que tá? Então quer dizer que tá tudo se afastando acelerado? Não. Esse é o ponto. Porque a energia escura, cara, ela começa a sobressair a matéria, mão, que é a gravidade, só numa determinada escala no universo. Por que a Andrômeda tá se aproximando da gente? Porque a gravidade ainda manda. Que é muito grande a gravidade de Andrômeda, que é muito maior que a... Sobrepõe a energia escura. Aí é uma briga, entendeu? O universo ele é uma briga entre gravidade e energia escura. Entendi. Exatamente isso. Só que, se você olhar para um outro aglomerado de galáxia, que é um negócio que está muito, muito longe, aí aquilo está se afastando. Quer dizer que naquela escala, a energia escura sobressaiu a gravidade. E quanto mais longe você olhar, maior é esse efeito. Isso. Então até o ponto que chega uma hora que essa velocidade é tão alta, que ela é maior que a velocidade da luz, e as coisas começam simplesmente a desaparecer do universo. Então, assim, as coisas que daqui alguns bilhões de anos, essas galáxias que a gente vê hoje de 13... É muita sorte a gente estar vivo nessa época de consegue ver. Porque tem coisas que já passaram esse limite do universo e a expansão já é mais rápida que a velocidade da luz. Porque, assim, a velocidade da luz, nada dá pra passar a velocidade da luz, exceto o espaço. Mano, aí você... mas aí aquele exemplo que até a Roberta deu aqui, cara, não é que é legal pra caramba, que é o rio, cara. O rio? Não tem um rio correndo aqui? Certo. E tem o peixe, né? Então, o peixe pode andar mais rápido que o rio. Verdade. Então, é isso aí. Só que você tá, assim, aquela né, caminho alternativo, né, o atalho, né? Então pra você viajar tecnicamente mais rápido que a luz, é só você não viajar no espaço, é você viajar entre o espaço, entendeu? Mano, tenta dar uma analogia pra isso. Exatamente, pior que a analogia do rio é muito boa, cara. Rio é muito boa. O rio tá numa velocidade, certo? O rio é o quê? É o espaço. Tá, e o peixe é o quê? É você viajando mais rápido do que a velocidade da luz. Entendeu? Você consegue... Vamos dizer assim, que você não precisa nadar na velocidade do rio. Você não precisa seguir o rio, necessariamente. Você consegue nadar e ir pra frente do rio, entendeu? Você consegue... Você tá comprimindo o espaço na sua frente e distorcendo ele atrás e se movimentando por ele. É como você sobe num tapete, certo? Em vez de você andar no chão, você anda no tapete, só que alguém puxa o tapete pra você. Você não tá andando, mas o tapete tá se movendo. Entendi. Entendeu? É isso aí. Então é muito louco isso. Isso é o que chama de, né, do motor de Alcubierre, né? Que é você ter uma espaçonave que consiga comprimir o espaço aqui na frente, dilatar atrás, você viajaria mais rápido do que a luz. Teoricamente isso é possível. Aí é uma discussão. Tem uma matemática, é que esse negócio teoricamente quer dizer, né? Se resolver ali, funciona? Funciona. Lembra da história da massa negativa? Não. Então, é que a gente tava falando lá. Sim. Então, você precisa, para fazer isso, você precisa de matéria exótica, que é massa negativa. Só que isso a gente... Mas matéria e antimatéria não tem nada a ver com isso. Não. Aí é outra história. Mas aí, só pra terminar a história lá do universo,
Terminar a história do universo. Acabou. Valeu. Valeu. Não, ainda quero saber da borda, se o universo tem borda. Isso. Então, recheada de catupiry, né? Cara, imagina aí é da Terra. Viajando, chegou na borda do universo, bate, né? catupiry pra Pô, tudo que que lado, velho. Nossa, cara. Então, descobri uma matéria escura, corrigiu umas coisas, a energia escura corrigia outras. E hoje o modelo, pessoal, que rege o universo do jeito que a gente conhece, ele é chamado de modelo Lambda CDM, onde Lambda é energia escura e o CDM é o Cold Dark Matter, ou seja, matéria escura fria. Porque aí tem uma diferença, mas... Tá. E o pior de tudo, essas duas coisas aqui equivalem a 95, 96% do universo. Da massa? Porque uma é energia e a outra é massa, né? Mas tudo, essas duas coisas somadas é 96% do universo. E o resto é a gente. E que Isso a gente aqui, não ó. sabe. Isso aqui é só 4%. Tudo que você vê. Tudo que você vê, que você pega. Tudo. 4%. É 4%, 4% do do universo. universo. O resto é Deus. Tem um livro, outro livro muito legal que chama Only 4%. Somente 4%. Que é o que a gente chama de matéria bariônica. Né? Que é onde tudo ele que é explica tudo isso universo aí. visível. É. Cara, o universo visível é 4%. 4% de tudo. Mas aí a gente entra numa parada que, pô, ok, as conclusões que a gente pode chegar, dadas as evidências que a gente tem, é essa. Mas as evidências que a gente tem são muito poucas pra gente conseguir chegar em alguma conclusão. Além, né? Você fala. A mais disso. né? Exato. Então, tipo, a gente não sabe, tá ligado? A gente não consegue saber porque a gente não consegue nem pegar essas informações, a gente não consegue ter, assim, a gente não consegue ver o que é matéria escura, do que ela é feita, qual que é a propriedade dela, qual que é a lógica da... Como que ela se movimenta, o que ela faz. Então, o modelo que rege o universo hoje, né? O universo que a gente vive aqui, ele tá de uma certa maneira de acordo com um modelo que a gente tem em mente. Ele chama, vou falar um nome aqui horrível, mas eu tento falar para vocês, chama modelo Lambda CDM. CDM é Cold Dark Matter, que é a matéria escura fria, e o Lambda é a energia escura, ou seja, a energia escura que ela trata da expansão acelerada do universo. A energia escura ela vai contra a gravidade está tentando atrair, a energia escura está tentando afastar as coisas, e ela faz com que o universo expanda e de forma acelerada. Ou seja, a cada tantos milhões de anos-luz que você anda, ele anda um tanto mais rápido. Tá? Isso é a expansão acelerada. E a outra coisa que cuida do modelo é a matéria escura. O que é a matéria escura? A matéria escura é um dos melhores jeitos de explicar é o seguinte, é uma cola invisível que tem segurando as coisas. A gente não vê, a gente não detecta, mas a gente sabe que ela existe pela interação gravitacional que ela tem com a matéria que a gente conhece. Por exemplo, a galáxia está girando. Por que as estrelas da galáxia não saem voando pelo universo? Porque a matéria escura está segurando aquelas estrelas. Está como se fosse uma cola invisível que está segurando. Caralho, que bagulho doido, cara. Mas aí não parece Agora, muito que... o que é a matéria escura? Tem partícula? Qual a origem dela? Isso a gente não sabe. O que é energia escura? Qual que é a origem? A gente também não sabe. Então aí é o que entra no que você falou. Mas ela se comporta muito como uma subestrutura universal, né? No sentido que ela dá o formato pros 5% que a gente enxerga. Ela comanda os 95, né? Os outros 5. Então, mas você não disse que a matéria escura segura as galáxias? Segura as estrelas na galáxia, isso aí. Então, tá. Aqui, ela molda. Então aqui ela parece molda esses 5%. 95% de energia numa função pros 5%. Isso, Porque eu acho isso interessante. Tanto que hoje é uma das grandes questões mesmo da física, cosmologia, isso aí já é pro lado da cosmologia, é descobrir o que é matéria escura. Então tem detectores espalhados pelo mundo todo, pessoal tentando pensar de qualquer jeito. Tem muito dinheiro nesse ramo? Muito dinheiro, cara. Muito dinheiro bilhões aplicado. de dólares? Bilhões, cara. Bilhões. Detectores gigantescos na Antártica, detectores enfiados em montanhas aí pelo mundo todo, porque você tem que isolar ele muito bem. Como a matéria escura ela não interage com nada, tem que ter um ambiente ali o mais puro possível. Então os caras escondem detectores nas profundezas de montanhas aí. Caralho. Porque se a partícula da matéria escura bater ali de determinado jeito, eles vão conseguir detectar. Então tem muita coisa nessa área. Nada ainda conseguiu. Caralho, como é que o cara consegue fazer um detector pra um bagulho que ele não sabe nem que porra que é? Porque ele sabe que vai ter uma interação gravitacional, entendeu?
Então ele vai lá e constrói visando achar aquela oscilação ali gravitacional. E aí é nisso que ele se baseia. Tem muita coisa, mas até agora a gente não sabe. Existem candidatos à partícula da matéria escura. Ah, é? Existem alguns. Só que a gente ainda não pode comprovar, bater o martelo e falar nada. Tanto que o dia que descobriram que a matéria escura, a energia escura, direito, esse cara aí que descobriu, ou esse grupo aí, com certeza vai ganhar um prêmio. Prêmio Nobel do Super Nobel. E será que isso muda a nossa vida? Pô, cara, Com assim, certeza, pô. De maneira prática. Tô falando assim, de do maneira dia a dia. prática, não. Do dia a dia você vai continuar vivo, trabalhando. Foda-se. Entendi. Do mesmo jeito. Mas pra quem pensa o universo, entendeu? Aí tem muita importância, cara. Porque tem muita coisa hoje que a gente talvez não saiba explicar e a explicação esteja aí, entendeu? Então, quando você descobriu que é a matéria escura, pode ser que abra ali uma porta pra você explicar vários fenômenos que a gente... Isso vai abrir um leque tecnológico, com certeza, pro ser humano. Também. A gente ganha nisso. Ou é outra coisa? Talvez... então a gente não sabe, né? Ah. Talvez tenha, talvez a matéria escura seja criada por algum tipo específico de buraco negro. Porque se a gente não sabe também. Então, não sai. São esses mistérios aí que tem na astronomia, né? Sim. Buraco negro a gente tenta, já fizemos uma foto de tentamos estudar alguns, só que é muito complicado. As coisas que acontecem ali perto dele meio que desafiam várias explicações, sabe? Mas tem um pessoal que estuda buraco negro. Matéria escura, também a gente não tem ideia do que é. São os grandes mistérios mesmo da astronomia. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que ela existe, mas a gente não vê. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe o que ela é. Isso é muito engraçado. Isso é esquisito, né? É muito esquisito. Por isso que o pessoal dá o nome de matéria escura. Não é que ela é escura. O escura, essa palavrinha dark lá que os americanos usam, é meio para dizer que é um negócio misterioso, entendeu? Obscuro, assim. Obscuro da gente A não gente não tem entender. entendimento. Saquei. Mas o que é a matéria escura? A matéria escura, imagina que ela é uma cola invisível. A galáxia, já viram a foto de uma galáxia? Então, tipo um redemoinho, né? Naturalmente, se você olhasse aquilo ali, aquelas estrelas que estão na ponta, era para tudo sair voando pelo universo, porque a galáxia está girando. Não ia ter. O que segura aquelas estrelas junto com a galáxia? É a força da gravidade da galáxia? Mas ela atua até um certo ponto. Então, a matéria escura seria isso. Ela está ajudando a manter as coisas meio juntas. Tá? Então, isso que é a matéria escura. Só que a gente não sabe, a gente só consegue verificar a presença dela, coisa que é muito longe e muito grande. E aí o pessoal tem mais ou menos uma noção de onde que ela está, de como que ela é, mas a gente sabe que ela está em todo lugar. Então isso é a matéria escura. E a outra coisa é a energia escura. Tem energia escura, que é o não contrário. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. A energia escura é o seguinte, o universo está expandindo. Desde que ele nasceu, vamos dizer assim, né, ele nasceu numa expansão grande que a gente chama de Big Bang. Ele está expandindo, ele não para. Imagina que você pega um balão e começa a encher ele. Então ele é o universo. Só que ele não está expandindo em velocidade constante, ele expande acelerado. Quanto mais longe você está, mais rápido você anda. Olha que doideira. Como assim? O pessoal conseguiu ver determinados objetos que estão muito longe. E esses objetos muito longe, eles têm uma velocidade maior do que os objetos que estão mais próximos. Então, ou seja, eles mais próximos do centro do universo, isso? mais próximo da gente, né? A gente pode estar no centro do universo. A gente é a referência. O universo, a gente quer referência. Tá. Então, a gente fala que o universo ele expande, mas todo mundo pensou que ele expandia constante, uma velocidade constante. Sei lá, 3 km por hora ou 20 km por hora por ano, vamos supor assim. Mas não é. Quando você está muito longe, ele está expandindo mais rápido. O que está fazendo isso? É a tal da energia escura. Ela está empurrando as coisas mais rápido no universo. Ela é uma energia. Então ela atua ao contrário da gravidade. A gravidade não puxa as coisas. A matéria escura não tenta unir as coisas. A energia escura tenta expandir as coisas. Que a gente não sabe o parecendo que aquele é. meme do... Se a gente descobrisse a matéria escura, o que a gente poderia fazer com ela? Não, fazer assim, aplicação, não. É. O que a gente descobriria é como que o universo se comporta direitinho, entendeu? Porque hoje a gente coloca ele... A gente não poderia criar essa matéria escura para criar, se ela fosse uma partícula, porque a gente não sabe se ela é uma partícula, se ela não é partícula,
Então a gente não sabe. Se ela fosse uma partícula, a gente poderia criar ela, ver se ela tem alguma outra propriedade. Quando chama de matéria, a gente pensa que... É aquele negócio, né? O pessoal não... É muito difícil dar nome pras coisas, né? Tipo, buraco negro. Não tem um buraco ali. Mas Caramba. é o nome que ficou. Matéria escura. Por que é matéria? Porque ela tá presente. Ela interage. A gente vê a interação dela, que é essa interação aí que eu falei. Mas a gente não consegue saber se ela tem partículas, se ela não tem. Então, fica esse nome aí. E energia escura é a mesma coisa. É uma energia, é uma força, não sei, mas é alguma coisa que está empurrando o universo. Isso são os grandes mistérios hoje da astronomia. São esses aí, são projetos no mundo inteiro, observatórios, telescópio, tudo tentando descobrir essas duas coisas aí. A matéria escura e a energia escura. Tem algo. E de objetos ou fenômenos na astronomia, a gente descobriu alguma coisa nova sobre energia escura? Isso ainda não, cara. Nada. Ou outras coisas? Nada. Ainda. O Hubble semana passada anunciou a estrela mais distante, né? Já observada no universo. 12,9 bilhões de anos-luz. Cara, como consegue chegar tão longe assim? Ele conseguiu por um efeito muito maneiro, cara. Um aglomerado de galáxia estava entre o Hubble e a estrela. E esse aglomerado de galáxias tem uma massa tão grande, que ele funciona como uma lente no espaço. E a estrela foi ampliada e aproximada, igualzinho uma lente. Nossa! E aí o Hubble conseguiu pegar a estrela ali, cara. É a estrela mais longe que... Mais longe já observada. Isso dá uma outra noção de tempo, de universo ou não? Não, assim, tá dentro, o universo tem 13,7. Essa estrela tá a 12,9. Quer dizer, ela deve ser uma das primeiras estrelas que se formaram ali no universo, entendeu? Nossa. Então foi um recorde aí do Hubble. O recorde anterior era dele, de 2018, que era 9 bilhões. Agora ele foi para 12,9. Então, tem aí. Mas agora matéria escura, energia escura, continua tudo. Eu ainda acho que, cara, essas coisas são chave para muito. Não, isso aí é chave para pra muita coisa. É o modelo do universo. Né? É o modelo do universo. Dá um contexto pra gente, o lance mesmo, que existe uma... matéria... São duas coisas bem diferentes, né? Matéria escura... Primeiro o escura, né? Não quer dizer que ela é escura, não. O escuro, quando o americano fala dark alguma coisa, cara, esse dark ele tem uma outra conotação. É uma coisa desconhecida. Tá. Entendeu? Não é pela cor, não Exato. Por isso que é o dark side of the moon. A gente traduz como o lado escuro da lua, mas é o lado desconhecido, oculto, desconhecido. Entendi. Então seria matéria oculta, matéria desconhecida. Exato. Esse dark tem esse sentido aí. Então o que é a matéria escura? Matéria escura é o seguinte: se a gente pegar a Via Láctea, ela é um espiral assim. Certo. Por que as estrelas não saem voando pelo universo? Então descobriram que tem alguma coisa que funciona como se fosse uma cola. Não são os buracos negros. Não são os buracos. Não sei. Aí existe uma teoria que diz que a matéria escura pode ser formada de buracos negros. Entendi. Por isso que a gente não vê. Entendeu? Mas por que as estrelas não saem voando? Então tem alguma cola, alguma coisa que funciona como uma cola segurando elas. E assim que foi descoberta, foi até uma mulher que descobriu, Vera Rubin, que descobriu isso aí. E a gente não vê, mas a gente vê o efeito dela. E isso é que é legal. Então esse aglomerado de galáxias, que é um amontoado de milhares de galáxias, imagina, milhares de galáxias num espaço. Quando você mede a massa pela luz, então, aquela galáxia ali, calculei a massa, aquela ali, dá um valor à massa. Dá um valor lá X. Só que quando você mede a massa pela movimentação das galáxias, que é uma outra maneira de medir, que é como que uma galáxia se movimenta em relação a outra, dá um valor muito maior. Então tem um excesso de massa que a gente não sabe, que a gente não vê. Entendi. Então essa aí é a tal da matéria escura. E ela é muito importante por quê? Porque ela está em todo o universo. Então ela tem um papel.
Aqui não, aqui não, porque ela é só em... Em grande escala? Só em grande escala. Só em grande escala. E a energia escura? Então a matéria é isso, né? A energia escura é meio que o contrário. A energia é uma coisa que está empurrando o universo, tá? Ajudando o universo a expandir. A matéria gruda e a energia... A energia expande. Exatamente. Como que os caras descobriram isso? Começaram a ver galáxia. Aí o cara ia lá, opa, essa galáxia está a uma distância e está se afastando da gente a uma velocidade. Aí ia lá, outra galáxia um pouco mais distante a uma outra velocidade. Na hora que o cara colocou isso num gráfico, ele viu que não era uma coisa assim constante, que tinha uma aceleração. Entendi. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela se afastava da gente. O que está empurrando a galáxia mais longe para mais rápido ainda? Tem alguma energia. E aí deram o nome de energia escura. Não tem aquela coisa da energia centrífuga, né? Quanto mais longe vai ficando mais forte, ela... Não tem nada a ver com o que eu falei, né? Não sei. Não, isso aí, né, nesse caso, não tem. Não funciona, né? Isso aí os caras vão medindo. Então eles começaram a medir um monte de galáxia e eles viram que quanto mais longe uma galáxia tá, mais rápido ela se afasta da gente. E aí, o que é? E sabe o que é legal da energia escura? O Einstein tinha descoberto algo parecido sem nomear. Fazendo conta. Ele nomeou, ele chamou de constante cosmológica. Ah, é? Mas ele falou, cara, eu tô errado com isso aqui não existe. É outra coisa. Esse cara é muito genial, não é, cara? Ele tava muito à frente do muito negócio. À frente, cara. Muito à frente. E aí, hoje existe essa ideia de que a energia escura pode ser a tal da constante cosmológica mesmo do Einstein e tal. Mas, cara, tem que descobrir, tem isso aí. Isso são os dois grandes mistérios mesmo, são isso aí. Então, o que é uma constante cosmológica? Seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou, que tem essa crise cosmológica justamente nessa constante. Que a constante vai nos dar o quanto o universo está acelerando. Porque assim, o que acelera o universo? A gente não sabe. A gente chama de energia escura. E tudo tem uma constante no universo. Por exemplo, matéria. Se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada, então tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama. Matéria escura também tem uma constante. A energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein, ele propôs essa constante, só que ele achou que estava errado. Depois ele tirou. Ele tirou. E aí ele falou, não, isso aqui está errado, vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá, talvez Pode ser, cara. Talvez Einstein tinha razão. Aliás, é um livro muito legal que chama O Maior Erro de Einstein. A gente chama constante. Ela apareceu, ele foi resolvendo, ela apareceu. Ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser, tira isso aqui. E agora ela tá nessa, né? Será que é? Será que não é? Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá pra energia e matéria que a gente não sabe o que é. Assim, a energia escura em si, a gente não sabe nem se é energia, de fato. A gente não sabe nada. Ela recebe um nome que, assim, a gente não sabe nada. A matéria escura, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe que é matéria. Que ela age, pelo menos, como matéria no sentido gravitacional da coisa. Ela não interage de forma eletromagnética, mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia, tem uma matéria escura ali que a gente não está enxergando. E a gente sabe que é matéria, que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... A gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, deve ser alguma coisa tipo uma energia que está sendo jogada ali e leva. Então, só que pode ser que seja constante cosmológica, entendeu? Pode ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura porque é preto, tem lá o dark, né, que a gente fala, né? A gente já conversou disso, né? Porque essa palavra, o dark que a gente fala, no inglês, ele tem um significado mais de obscuro, tipo desconhecido. É igual o Dark Side of the Moon, não é que é o lado escuro da Lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, Dark Matter, né? Matéria escura. É uma matéria, só que a gente desconhece o que ela é. Então, ela é obscura ali para nosso conhecimento, né? Tá. Mas o pessoal às vezes fala assim, mas o que é? Uma matéria preta que tá ali? Não, não é. Não tá ligado com a cor dela. Né? Essa matéria, ela tá para todo lado também, imagina, a matéria escura. Sim, tá para todo lado, principalmente em torno das galáxias. Boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Tanto que quando dá para fazer simulação com matéria escura, por exemplo. Você joga um monte de matéria escura lá
e ver o que acontece. Aí quando você faz a simulação, você percebe que elas meio que se juntam em torno de galáxias. Então, aí, inclusive a ideia da formação de galáxia é isso, que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Então ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela está em todo lugar, mas assim, ela está mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias. Dá pra gente imaginar o que... Não dá, né? O que tem na matéria escura. Você quer saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Né? Porque, porra, assim, dá pra gente... A matéria escura, ela pode abrigar... A matéria escura, ela pode ser... A gente não sabe, né? Mas ela pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí, no fundo de montanhas e tal, para ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, nada, né? Então... Como é que a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada? Por isso que os caras fazem, eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, a, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água e tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. Se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né, ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ela vai atravessando a montanha, tudo sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né, que é famoso também. Porra, por que não... Por que... Caralho. Ó... Os caras botam lá o tanque com água, os sensores, o caralho, não sei o que, esperando que a matéria escura interaja com isso, sendo que ela não interage com nada. Se ela tiver uma partícula. É que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali? Assim, tem umas ideias teóricas, que a partir assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se interagir, e na hora que ela interage com os átomos ali gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. De forma assim, a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, as outros tipos de interação que a gente não... Ela não de forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali que percebe essa interação. E aí a gente sabe se passou ou não. Mas até agora não foi nada, cara. São vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical, que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros que a gente não vê. Esse pequenininho de massa estelar, né, que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Ele não, nenhuma estrela passa perto dele, nem nada, então a gente não vê. Então, mas ele age gravitacionalmente pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né? Existe essa ideia aí também, né? E tem das anãs marrons, né? E tem isso. Que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que tá no meio termo ali. Ela nem se decidiu nem que é planeta nem estrela. E ela não tem emissão nem nada, né? Qual que é a definição de estrela, então? A estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro no seu centro. Ele tem massa suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Tá. Que é diferente de um planeta. Planeta não tem, é o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. O que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera luz. Tá. Planeta não tem massa suficiente para o processo de fusão começar. Tá, entendi. E aí a marrom... Aí existe um objeto chamado anã marrom. Eu podia até fundir, mas eu não sei se eu quero. É isso? É mais ou menos isso. E é dificílimo de detectar, porque como ela não emite radiação, a gente não vê. Para ver, tem que emitir radiação. A gente não vê e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto tem que emitir radiação ou refletir radiação, né? Emitir ou refletir. Tá. Qualquer uma dessas coisas pra gente poder ver. Mas a anã marrom, ela deve estar isolada. Ela não deve estar orbitando uma estrela. Então, se ela está isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagino com algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem essas ideias. Aí, o que é a matéria escura? A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí, ó.
Tá, vou fazer uma pergunta muito burra que eu sempre quis fazer. Vamos lá. Na matéria, assim, todos esses 96% do universo que a gente não manja, que é a energia escura e matéria escura. Na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, né? Outro grande mistério. Mas assim, mas chega a ser um mistério, as pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa ou não? Assim, a vida, como a gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível, né? Então, carbono e... Só que como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, sabe? A gente nem tem como saber, mas assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível. E vida para o ser humano, vida é necessariamente baseada em carbono? Assim, que a gente conhece, que a gente né? Conhece, que a gente conhece. Pode ter outros. Quando a gente está procurando vida, a gente está procurando carbono. Seria... A gente está procurando 6 elementos, cara, para a vida. A vida, ela precisa de 6 elementos. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses 6 elementos, se você fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses 6 elementos aí. Para a vida que a gente conhece. Para a vida do jeito que a gente conhece, exatamente. E esses 6 elementos, eles vão ser misturados de uma certa forma, aquecido num determinado forno, e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Caralho. Se aquecer demais, queima você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha, você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem delicadinho. Então a gente deu muita sorte. Muita sorte. E além de tudo muito certinho, a gente ainda desenvolveu a consciência, né? Aí depois foi evoluindo, né? Que a gente chama. É uma chance meio sinistra, né? Por isso que eu falo, difícil de não acreditar em Deus, né? Por isso que eu falo que não existe em outro lugar. Mas só voltando um pouquinho no negócio da matéria escura, deixar uma dica aqui pra galera. Que existe um ramo hoje, né, Roberta, que é estudar o lado escuro do universo, que é energia escura e matéria escura. O que está escondido nesse lado escuro do universo? Pode ter muita coisa ali. E existem, aqui no Brasil vai ser inaugurado um telescópio lá na Paraíba, chamado Bingo. E esse telescópio Bingo, eu trouxe até o cara aqui do Bingo no Ciência Sem Fim, foi legal pra caramba. O objetivo desse telescópio Bingo é estudar o lado escuro do universo, cara. Porque ele vai ter os sensores, as antenas, as cornetas que eles chamam, né? Que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura, a energia escura, todo esse lado escuro do universo. Então tem um dark side. Isso assim, pra mim é tudo meio contraditório, pra ser sincero. Porque, a gente tá construindo um bagulho pra estudar a matéria escura, que a gente não consegue detectar. Isso aí. Mas é porque, igual o Roberto falou, teoricamente, né, existem as interações que ela faz. Então vamos atrás disso aí, entendeu? E vamos tentar. É isso que eles fazem. A ciência é isso, cara. Acho que até o próprio buraco negro, né? Porque você não consegue observar um buraco negro. Você consegue observar como ele interage no ambiente que ele tá. Então aí você consegue saber o que tá acontecendo. Se ali tem um buraco negro ou não, é a partir daí. Mas agora, matéria escura, energia escura, continua tudo. Eu ainda acho que, cara, essas coisas são chave pra muito. Não, isso aí é chave pra muito. Pra muita coisa. É um modelo do universo. Né? É um modelo do universo. Dá um contexto pra gente, o lance mesmo, que existe uma... São duas coisas bem diferentes, né? Matéria escura... Primeiro o escura, né? Não quer dizer que ela é escura, não. O escuro... Quando o americano fala dark alguma coisa, cara, esse dark ele tem uma outra conotação. É uma coisa desconhecida. Ah, tá. Entendeu? Não é pela cor, não Exato. é pelo... Por isso que é o dark side of the moon. A gente traduz como o lado escuro da lua. Mas é o lado desconhecido, oculto, desconhecido. Entendi. Então seria a matéria oculta, matéria desconhecida. Exato. Esse dark tem esse sentido aí. Então o que é a matéria escura? A matéria escura é o seguinte. Se a gente pegar a Via Láctea, ela é um espiral assim. Certo. Por que as estrelas não saem voando pelo universo? Então descobriram que tem alguma coisa que funciona como se fosse uma cola. Não são os buracos negros. Não são os buracos... Não sei. Aí existe uma teoria que diz que a matéria escura pode ser formada de buracos negros. Entendi. Por isso que a gente não vê. Entendeu?
Mas por que as estrelas não saem voando? Então tem alguma cola, alguma coisa que funciona como uma cola segurando elas. E assim que foi descoberta, foi até uma mulher que descobriu, Vera Rubin, que descobriu isso aí. E a gente não vê, mas a gente vê o efeito dela. E isso é que é legal. Então esse aglomerado de galáxia, que é um amontoado de milhares de galáxias, imagina, milhares de galáxias num espaço. Quando você mede a massa pela luz, então, aquela galáxia ali, calculei a massa, aquela ali, dá um valor à massa. Dá um valor lá X. Só que quando você mede a massa pela movimentação das galáxias, que é uma outra maneira de medir, que é como que uma galáxia se movimenta em relação a outra, dá um valor muito maior. Então tem um excesso de massa que a gente não sabe, que a gente não vê. Entendi. Então essa aí é a tal da matéria escura. E ela é muito importante por quê? Porque ela está em todo o universo. Então ela tem um papel. Aqui não, porque ela é só em. Em grande escala? Só em grande escala. E a energia escura? Então a matéria é isso, né? A energia escura é meio que o contrário. A energia é uma coisa que está empurrando o universo, tá? Ajudando o universo a expandir. A matéria gruda e a energia. A energia expande. Exatamente. Como que os caras descobriram isso? Começaram a ver galáxia. Aí o cara ia lá, opa, essa galáxia está a uma distância e está se afastando da gente a uma velocidade. Aí ia lá, outra galáxia um pouco mais distante a uma outra velocidade. Na hora que o cara colocou isso num gráfico, ele viu que não era uma coisa assim constante, que tinha uma aceleração. Entendi. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela se afastava da gente. O que está empurrando a galáxia mais longe para mais rápido ainda? Tem alguma energia. E aí deram o nome de energia escura. Não tem aquela coisa da energia centrífuga, né? Quanto mais longe vai ficando mais forte, ela... Não tem nada a ver com o que eu falo, né? Não sei. Não, isso aí, né, nesse caso não tem. Não funciona, né? Isso aí os caras vão medindo. Então eles começaram a medir um monte de galáxia e eles viram que quanto mais longe uma galáxia tá, mais rápido ela se afasta da gente. E aí, o que é? E sabe o que é legal da energia escura? O Einstein tinha descoberto algo parecido sem nomear. Fazendo conta. Ele nomeou, ele chamou de constante cosmológica. Ah, é? Mas ele falou, cara, eu tô errado com isso aqui não existe. É outra coisa. Esse cara é muito genial, não é, cara? Ele tava muito à frente do Muito negócio. à frente, cara. Muito à frente. E aí, hoje existe essa ideia de que a energia escura pode ser a tal da constante cosmológica mesmo do Einstein e tal. Mas, cara, tem que descobrir, tem isso aí. Isso são os dois grandes mistérios mesmo, são isso aí. Entendi. Matéria escura e energia escura. E o lance da teoria de tudo, já abandonaram essa ideia de... Não, abandonaram nada. Ainda existe uma... Tem então pra trás, né? Que é tentar pegar a energia... a teoria de tudo com a gravidade. Com a gravidade. Juntar o que é pequeno com o que é muito grande. Você acha que tem essa possibilidade? Cara, aí é que é onde entra o Hawking, né? O Stephen Hawking propôs isso aí, né? A vida dele foi ir atrás disso, Só né? pra entender, a energia quântica é muito diferente dessa energia... Não é, porque é parecido. Por isso que ele acha que existe alguma coisa. Se você vai pegando as forças no universo, você vai vendo que tem coisas que são simétricas, entendeu? Que são parecidas. Então, vamos dizer, as forças físicas em escala muito grande, em escala muito pequena, parece que elas se reproduzem ali. Então, será que não existe uma teoria que juntaria tudo isso, cara? Porque pode ter uma força gravitacional, pode ter uma força aqui das partículas fundamentais. Então tem uma coisa que junta isso. E como que o Hawking propôs isso? Pega lá o nosso buraco negro lá, de milhões de vezes a massa do Sol. Nada escapa, né? Não é? O centro da galáxia. Nada escapa, mas pro Hawking escapa. Escapa o quê? Escapa. Tem uma radiação que só atua em nível quântico, bem pequenininho, e que fica evaporando o buraco negro, aos pouquinhos. Isso ele chamou de radiação Hawking, a tese de doutorado dele, tudo. Se descobrir isso, é porque nunca foi descoberto, mas se verificar que isso existe, aí você junta as duas coisas. Entendi. Porque você vai ter flutuações quânticas, de coisa muito pequena, atuando num buraco negro, que é uma coisa gigantesca. Então você está juntando a gravitação com a quântica. E é isso que o pessoal vai atrás. Porque quântica, quando fala em quântica, a gente sempre pensa naquela coisa de você não conseguir
definir direito algumas coisas, né? Isso é uma parte, né? Uma isso parte. A Isso quântica vem disso. Quando vai para gravitação e tal. Não tem essa parte, né? Não tem. Isso aí que você está falando é o princípio da incerteza, né? Que a gente chama. Porque aí nasce tudo daquele lance da onda e partícula, dualidade, né? Que uma coisa funciona como onda, e aí? E do observador. Isso, depende de como você está vendo, de quem que está vendo e tudo. Isso aí. Mas o jeito de verificar seria a radiação Hawking. Pro Stephen Hawking, os buracos negros estão evaporando. Ah, é? Vai chegar uma hora que eles vão desaparecer. O problema é que talvez esse tempo vai demorar muito ainda. Então talvez a gente não esteja aqui para ver um desse evaporar totalmente, entendeu? No programa de hoje é o seguinte, pessoal. Será que os cientistas conseguiram pela primeira vez na história chegar perto de confirmar a matéria escura, ou de descobrir o que é a matéria escura, um dos maiores mistérios aí da astronomia? Uma pesquisa muito interessante, usando simulações aí, estudando o centro da nossa galáxia, da Via Láctea, descobriu ali um excesso de raios gama, que a gente chama, e esse excesso de raios gama pode estar ligado, sim, à matéria escura. Será que é isso? Vamos entender essa história toda. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica, que acabou de ser publicada no Physical Review Letter, uma das revistas mais importantes aí da área de física, e uma pesquisa que indica aí que os astrônomos, né, os cientistas, os físicos podem ter chegado, se não chegaram, parece que aparentemente estão perto de chegar na matéria escura. Então a matéria escura, para quem não sabe, um dos maiores mistérios aí da física, da ciência, da astronomia em si. A gente não sabe o que ela é. Ela parece uma cola invisível que tem no universo, tá? Porque, para quem não sabe, tudo que a gente vê no universo, tudo que a gente chama de matéria bariônica, corresponde a apenas 5% do universo, tá? 5% do universo. O resto, né, a matéria escura, é cerca de 27%, e a energia escura é cerca de 68%. Então assim seria dividido basicamente o universo. Isso quer dizer o quê? Que 95% do universo a gente não sabe o que é. E para piorar tudo ainda, né? Tanto a matéria escura como a energia escura são elas que dominam aí os modelos que nos dizem como que o universo nasceu, como que ele vai morrer, como que ele evolui e tudo mais. Então assim, por que a gente sabe que a matéria escura deve existir? Primeiro, que a gente detecta efeitos gravitacionais em aglomerados de galáxias, efeitos também na velocidade de rotação de estrelas em galáxias. Então assim, existe alguma coisa ali que a gente não vê, mas que ela tem uma ação parecida com a da gravidade. Ela tem um efeito dela, né? É muito parecido com o da gravidade, um efeito gravitacional. Mas a gente não sabe, a gente nunca detectou nada. Será que ela é feita de alguma partícula? Não sabemos. Será que ela é uma força? Será que nós não sabemos? Será que ela é feita de milhões de pequenos buracos negros? Também não sabemos. E por aí vai. O pessoal procura maneiras de tentar entender a matéria escura de todos os jeitos. Quando se estuda a Via Láctea e olha para o centro da Via Láctea e olha num comprimento de onda específico, que é o comprimento dos raios gama, e para isso a NASA tem um observatório espacial chamado Fermi, o que os pesquisadores começaram a notar é um excesso de raios gama vindo do centro da nossa galáxia. Esse excesso de raios gama começou a ser estudado desde 2009 pelos pesquisadores. O que causaria esse excesso de raios gama vindo do centro da galáxia? A gente não sabe, né, o que pode estar acontecendo ali no centro, mas que tem alguma coisa ali que está gerando esse excesso de raios gama. Isso existe. Vamos lá. Existem duas explicações para esse excesso de raios gama. Uma explicação é que seja um conjunto, um grupo de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons é o fim de uma estrela de grande massa. Uma estrela que tem mais que 8, 10 vezes a massa do Sol, acaba sua vida como supernova, e o que resta dela pode ser uma estrela de nêutrons. Então, esse raios gama, esse excesso de raios gama, ele pode ser uma estrela de nêutrons. E aí acabou, está tudo resolvido e tudo mais. Porém,
esse excesso de raios gama pode ser algo muito mais interessante. Pode ser causado pela colisão de partículas de matéria escura reunidas nessa região. Então pode ser que a gente tenha partículas de matéria escura nessa região e essas partículas de matéria escura elas se aniquilam, né? Vamos dizer assim, e isso causa a emissão desses raios gama. Muito bem. Então o que o pessoal resolveu fazer? Vamos fazer simulações, porque nas simulações computacionais eu consigo ter um controle das coisas e aí eu vou tentar entender o que está ali. Primeiro, vamos ver se faz sentido eu ter matéria escura no centro da Via Láctea. Faz todo sentido, porque as galáxias no universo elas se formaram, né, naquilo que a gente chama de halos de matéria escura, ou seja, existe uma grande concentração de matéria escura em um determinado lugar e esse colapso dessa grande nuvem de matéria escura acabou dando origem às galáxias. Por isso que a Via Láctea, por exemplo, ela tem a região ali do disco da galáxia, os braços espirais, depois tem o halo todo de matéria escura que envolve a nossa galáxia. Então, a primeira coisa é, faz sentido isso acontecer? Faz sentido. Então, beleza, se faz sentido, vamos então fazer as simulações. Então, eles fizeram várias e várias simulações, levando em consideração todas as hipóteses, levaram em consideração essas hipóteses de maneira igualmente prováveis, e aí eles descobriram o seguinte: como que é esse estudo quando você faz simulação? Você faz uma simulação no computador e você vai lá e adquire os seus dados. E aí você vê se os seus dados estão de acordo com a simulação que você fez. Dependendo, você usa a hipótese A, simula, observa os dados e compara. E assim você vai fazendo. E o que eles chegaram foi o seguinte: que a matéria escura, que a hipótese de ser partículas de matéria escura no centro da galáxia emitindo esses raios gama, se ajusta muito melhor aos dados do que a hipótese, por exemplo, de estrelas de nêutrons. Isso pode ser que os pesquisadores tenham, pela primeira vez na história, detectado, mesmo que de forma indireta, a matéria escura. Então, olha só que interessante. E aí, como que a gente vai poder fazer isso, né? Será que é isso mesmo? Bem, não sabemos, tá? Então, para vocês entenderem, vai ter um telescópio chamado Cherenkov Telescope Array, que será inaugurado aqui no planeta Terra em 2026. E ele vai ser um telescópio no Chile, obviamente, né? E ele vai ser o maior telescópio para detecção de raios gama. E esse telescópio vai poder tirar a prova se é matéria escura ou se são estrelas de nêutrons. Beleza? Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Esse excesso de raios gama, ele veio de uma região que se estende por cerca de 7.000 anos-luz e ela fica a cerca de 26.000 anos-luz de distância da Terra, que é o centro da Via Láctea. Para quem não sabe, os raios gama representam ali os menores comprimentos de onda, tá? E a maior energia. Então, os raios gama são os raios de maior energia com menor comprimento de onda. E faz todo sentido a matéria escura estar ali por conta disso que a gente falou. Então, né, será que são partículas de matéria escura? Ou será que seriam milhares, tá? Milhares de estrelas de nêutrons, só que é um tipo especial de estrela de nêutrons, como eu falei, que são os pulsares de milissegundos, que até então eles nunca foram observados, tá? Mas esse tipo de objeto, né, os pulsares de milissegundos, eles são fonte de raio gama também. Então, assim, nós temos essas duas grandes hipóteses na mão. Ou são pulsares de milissegundos que emitem raios gama, ou são partículas de matéria escura que também emitiriam os raios gama. E aí? O que será? Será que finalmente descobrimos a matéria escura? Será que finalmente detectamos o que é a matéria escura? Vamos ter que esperar até o ano de 2026 para ter essa resposta aí com o Cherenkov Telescope Array. E aí nós vamos bater o martelo se é ou se não é. Seria muito legal, porque a matéria escura aí é um dos grandes mistérios da humanidade, um dos grandes mistérios da física, um dos grandes mistérios da astronomia. E é isso que nós pode responder várias questões, né? Esse objeto que estava lá longe, ele é aproximado. Outra coisa, ele é ampliado, ou seja, é assim que o Hubble, por exemplo, consegue bater recordes e recordes de distância usando o fenômeno da lente gravitacional.
Mas além disso, a lente gravitacional serve também para estudar a matéria escura. Como que ela ajuda a estudar a matéria escura? Bem, o objeto que está ali, esse objeto de grande massa, normalmente ele é um aglomerado de galáxias. Então, do que é visto, os astrônomos conseguem calcular a massa. Então eles calculam a massa do que eles veem. Só que quando a luz sofre o desvio, ela sofre o desvio causado pela massa, tanto do que se está vendo, que é da matéria ordinária, que a gente chama, como da matéria escura. Então fica fácil, se você tira o efeito daquilo que você está vendo, resta só o efeito da matéria escura. E com isso, os pesquisadores conseguem duas coisas muito interessantes. Primeiro, ter uma ideia da quantidade de matéria escura que tem ali, e, em segundo lugar, conseguir calcular até mesmo a distribuição, ou mapear a distribuição da matéria escura. São essas duas coisas que eles conseguem usando as lentes gravitacionais. Então, não sei por que tanta dificuldade, né, para tentar entender a matéria escura. Basta descobrir lentes gravitacionais, fazer todo esse trabalho e pronto, né? Pronto. Na verdade, é bem simples. O grande problema é descobrir a lente gravitacional, porque você precisa ter esse alinhamento perfeito entre o observador, nós aqui no caso, esse objeto de grande massa e o objeto que está mais distante. E encontrar esses alinhamentos não é uma tarefa fácil, na verdade é uma tarefa bem complicada. E quando alguma coisa complica muito hoje em dia, principalmente na área da astronomia, a gente chama quem? A inteligência artificial. A inteligência artificial está aí para nos ajudar nesse tipo de processo, e foi isso que um grupo de pesquisadores fez para tentar aí descobrir o maior número de lentes gravitacionais possíveis, porque quanto mais lente gravitacional você descobrir, mais você vai conseguir calcular a quantidade de matéria escura, mais você vai conseguir mapear a distribuição da matéria escura, ou seja, você vai chegar perto de entender como essa matéria escura está distribuída, a natureza dela e tudo mais. Muito bem, o que esses pesquisadores fizeram? Eles usaram um algoritmo de inteligência artificial muito famoso chamado redes neurais Deep Residual, tá? Redes neurais é um conjunto de métodos, tá? Existem vários, né? Convolucional, que é uma bem famosa, e por aí vai, tem vários métodos de rede neural, um deles é essa aí, chamada de Deep Residual. Os métodos mudam de acordo com a aplicação e de acordo com os dados que você tem e tudo mais. Aí é uma área, já que quem toma conta é a galera aí que trabalha com data science, a galera que trabalha com programação e tudo mais. Por isso que eu falo, aprenda a programar. Aprenda inglês e depois aprenda a programar, que você vai se dar muito bem, de verdade. Então, eles pegaram esse algoritmo, e para o algoritmo, né, como que a inteligência artificial funciona? Você precisa treinar ele, ou seja, você precisa ensinar para o computador que aquilo ali é uma lente gravitacional e aquela outra coisa não é uma lente gravitacional. Então, os pesquisadores treinaram esse algoritmo. Como que eles treinaram? Pegaram 632 exemplos de lente gravitacional, mostraram para o algoritmo o que é uma lente gravitacional, pegaram 21 mil exemplos do que não é uma lente gravitacional e mostraram para o algoritmo que não é uma lente gravitacional. Pegaram esse algoritmo e colocaram ele para rodar numa das maiores bases de dados de galáxia que os astrônomos têm disponíveis para eles. E o que aconteceu? O algoritmo conseguiu detectar 1.200 lentes gravitacionais. Isso mesmo, 1.200 lentes gravitacionais foram detectadas com um algoritmo de inteligência artificial espetacular construído aí pelos astrônomos para tentar ajudar a responder sobre a matéria escura. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa anterior, num estudo anterior que foi feito, os pesquisadores conseguiram descobrir 335 lentes gravitacionais. E agora esse número pulou para 1.200 lentes gravitacionais. Isso é muito legal, é muito interessante, porque mostra que os algoritmos estão se desenvolvendo, os pesquisadores estão estudando mais, entendendo mais, e com isso construindo algoritmos melhores. Os algoritmos, então, conseguem, né? Além disso, você tem cada vez mais dados sendo adquiridos também para poder alimentar tudo isso. Então, de um lado você tem um algoritmo ali rodando, do outro lado você tem uma massa de dados também muito maior. Com tudo isso aí, a gente vai tentando então entender melhor o universo, nesse caso aqui, tentando mapear as lentes gravitacionais, que seria um primeiro passo
para a gente tentar entender a matéria escura, usando esse método, essa técnica toda, beleza? Será que a inteligência artificial é que vai matar a charada do que é a matéria escura? Deixem aí suas apostas. Pelo menos o primeiro passo ela já deu. E tá dando um primeiro passo muito bom, porque esses algoritmos conseguem, então, mapear essas lentes gravitacionais e assim a gente vai tentando aí chegar num dia, né, para descobrir o que é a matéria escura, qual sua origem, qual sua natureza e tudo mais. Então tá aí mais um belíssimo exemplo de aplicação de inteligência artificial na astronomia. Tem várias áreas que a astronomia, né, ela apela, no bom sentido, para a inteligência artificial, porque a quantidade de dados realmente é impressionante. E tá aí mais um exemplo dessa bela aplicação, então, de uma rede neural para descobrir lentes gravitacionais e, quem sabe, lá na frente a gente chegar no conhecimento melhor da matéria escura. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Lá na descrição, spacetodaystore.com, tem também o meu último episódio do podcast Horizonte de Eventos. Tem também a minha comunidade no Sparkle, tá lá também esperando por vocês. Então tá tudo aí para você se deleitar com mais informações sobre astronomia. Passa na descrição que tá tudo bonitinho. Tem a inscrição para o meu curso de astronomia para você aí entender e aprender astronomia da melhor forma possível. Beleza? Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!